dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estou iniciando aqui então a nossa terceira semana de curso, né? A gente chegou aqui na nossa última etapa. Vamos estar falando aqui hoje nessa aula principalmente de funções em programação, né? Utilizando aqui o Python, né, para aprender sobre funções. Então, né, a gente quis colocar um nome aqui um pouco mais intuitivo, né, em vez de chamar diretamente de funções, né, para quem não está acostumado com o termo é um pouco estranho. Então, a gente chamou de fábrica de ferramentas, tá certo? Então, vamos lá, né, prepare-se para a gente aprender ali a criar nossas próprias ferramentas em Python, né? E essa aula está sendo gravada, viu? Referente aqui à nossa terceira aula síncrona que está ocorrendo na quinta-feira. Perfeito? Bom, pessoal, primeiramente, né, parabéns se você chegou até aqui, né, se você teve paciência ali no curso, de trabalhar ali com nossos materiais, né? Então, chegamos aqui na nossa reta final, né? E até aqui, então, a gente acumulou uma bagagem interessante, né? Nós trabalhamos ali com variáveis, com listas, né? Dicionários, estruturas if e else, né? E estrutura de repetições, né? Por exemplo, a gente viu for, né? Então, hoje a gente vai aprender sobre criar nossas funções em Python. Perfeito? Bom, pessoal, o que a gente vai ver hoje, né? Então, nessa semana a gente vai evoluir de usuários em Python para criadores de ferramentas, né? Que nem está escrito aqui, né? Interessante. Cada conceito vai te dar mais poder e autonomia para escrever código eficiente e profissional. Isso aqui é muito bom, pessoal, né? Ter essa noção de lógica de programação muito bem implementada na cabeça ajuda demais até quando você for usar a inteligência artificial como copiloto, viu? Porque você vai ter um contexto melhor ali para até guiar ela. Então, perfeito, né? Então, vamos continuar aqui na nossa sequência de slides. Bom, pessoal, por que a gente cria funções, né? Aqui mostrando um pouco do problema, né? E a solução. Bom, copiar e colar código gera retrabalho, né? Por exemplo, se a gente tem alguma coisa ali que precisa ficar, que é repetitiva, geralmente você não vai usar o mesmo bloco de código em diferentes partes do código, repetindo ele toda vez. Para isso, a gente cria um bloco único que a gente dá um poderzinho para ele, chama de função, né? E aí você dá um nome para essa função. E aí, quando você quer reutilizar esse bloco de código em algum lugar do seu código, você só chama o nome da função, que ela vai executar exatamente aquele bloco que está lá definido. Então a função é basicamente isso, tá? Um dos problemas que ela resolve é o problema da repetição. Então, né, copiar e colar código várias vezes gera retrabalho. Aumenta a chance de erros e torna a manutenção difícil. Mais erros, código confuso e difícil de manter. E, né, utilizando as funções, qual que é o benefício que a gente tem com isso? A gente cria ferramentas reutilizáveis, organiza o código, aumenta a nossa produtividade e permite, né, automação real. Então, com isso, a gente ganha os seguintes benefícios, né? Organização, produtividade e automação. Bom, pessoal, as funções, né? A gente já trabalhou com ela ao longo das semanas, né? Inclusive na semana 1, se você rever o vídeo, eu falo um pouco que a gente veria funções no futuro, né? Mas basicamente a gente já chegou a trabalhar com funções durante as nossas outras semanas. Por exemplo, o len, ele é uma função. Só que você não vê a implementação, né? Você não vê a API dele, porque ele é próprio da linguagem Python. Você só chama ele. Então isso que é o legal da função. Você não precisa conhecer o código ali interno.
Você só precisa saber o que ela faz e o que ela espera. Daqui a pouco, pessoal, a gente vai ver os termos certinho, mas aqui a gente tem o nome da função, perfeito? Se ela abre, toda função, pessoal, abre parênteses, tá? Então abriu a parênteses aqui e fechou. Então se tem parênteses, você sabe que é uma função, perfeito? A função, pessoal, ela pode pedir valores também para ela processar alguma coisa ali dentro, igual a função na matemática mesmo. Você pode ter alguma coisa ali para processar alguma coisa e ela tem um retorno diferente a partir daquilo que você enviou para ela. E aí, se você for enviar alguma coisa, é dentro aqui dos parênteses, tá? Mas vamos se preocupar com isso agora. Vamos só estar vendo aqui, né, alguns exemplos aqui de funções que a gente já trabalhou. Então, a len, né, que conta itens em uma lista. O print, né, que exibe informações na tela. Type, que descobre o tipo de dado. E o input, né, que lê dados do usuário. Então, isso aqui são algumas funções que a gente chegou a trabalhar. Perfeito, pessoal. Métodos, né, os botões dos objetos. Imagine que cada objeto em Python tem seus próprios botões. São os métodos. Eles realizam ações específicas no próprio objeto. Então, textos, né, se a gente está trabalhando com textos, a gente já viu, né, nas semanas passadas ali, que a gente tem algumas funções especiais para isso. Então, as nossas palavrinhas mágicas, né? Ponto upper, a gente transforma um texto em maiúsculo. Ponto lower, a gente trabalha, né? Transforma texto em minúsculos. Ponto capitalize, a gente pega a primeira letra ali. E ponto strip, a gente remove espaços ali num texto, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um espaço, outro espaço aqui. Ponto strip, então a gente removeu os espaços. Ponto capitalize, a gente colocou a primeira letra maiúscula. Então, resultou em olá mundo, nesse exemplo aqui dessa variável texto. E aqui em listas, né, quando a gente trabalha com listas, a gente tem outras funções também. Olha que interessante, a gente tem o ponto append, que adiciona um item. Ponto remove, a gente remove um item. E ponto sort, a gente ordena a lista. Perfeito? Deixa eu só confirmar, pessoal, que a nossa aula está sendo gravada. Tá sim, perfeito, podemos continuar. Bom, agora, pessoal, a gente vai tá criando a nossa própria máquina de suco, né? O que seria isso? Criar a nossa própria função, né? Então, pessoal, uma regra, tá? Para quando a gente for criar uma função, a gente usa a palavra-chave def, tá? D-E-F, tudo em minúsculo, para criar uma função. Então, primeiro construímos a máquina e depois apertamos o botão para usá-la. Perfeito? Esse aqui é um exemplo muito bom. Então, primeiro a gente define a nossa função, tá? Esquece o CSD aqui, tá? Isso aqui é só uma imagem. Então, a gente define, a gente escreve o código, perfeito? Que está ali dentro do bloco dela. E depois, em outro lugar da nossa classe, da nossa aplicação ali, a gente chama essa função, perfeito? Seguindo esses 3 passos, você transforma trechos de código repetitivos em ferramentas reutilizáveis e organizadas. Daqui a pouco a gente vê melhor, pessoal. Aqui está um pouco pequenininho, né? Então, a gente... Lembra que eu falei que dentro dos parênteses a gente pode colocar algum valor? Isso, pessoal, a gente chama de parâmetros. Lembre-se de uma coisa muito importante. Parâmetros é o que você envia, tá? E o que a função recebe são esses parâmetros, né? Só que ela não vai chamar de parâmetros. Ela vai chamar de argumento que ela está recebendo. Tá bom? Então, funções podem receber informações para trabalhar. E esses dados são chamados de parâmetros, né? Então, parâmetro básico. Então, né, a gente tem aqui a nossa função, boas-vindas, e aqui nome, né? E o que essa função vai fazer? Ela vai printar o nome que ela recebeu de parâmetro. Daqui a pouco a gente põe a mão na massa, vai ficar mais interessante ver isso aqui, pessoal. Então, quando eu chamo o nome da minha função, né, boas-vindas, e passo Ana, por exemplo, e também Carlos, o que a gente vai ter de retorno? Olá, Ana. E olá, Carlos, nesse caso aqui. Perfeito? Valor padrão, né? Então, quando a gente utiliza uma informação aqui default,
né, default, caso ninguém insira alguma coisa. Então, por exemplo, função cadastrar, estamos pedindo o nome e cidade, né? Mas se ninguém informar cidade, a gente vai utilizar o valor não informada. Perfeito? E aqui é a mesma coisa, print, né? O nome que a pessoa colocar aqui no nome e a cidade. Caso ela não coloque a cidade, vamos supor, se não colocar São Paulo, vai aparecer não informada. E também, pessoal, nós temos aqui os casos, né? Isso aqui são 3 casos, né? Geralmente a gente trabalha mais com parâmetros básicos, né? Argumentos nomeados. Então aqui, por exemplo, a gente tem cadastrar, cidade, né? Colocamos aqui uma cidade, idade da pessoa e o nome dela, né? Então a ordem deixa de importar. Perfeito? Bom, pessoal, vamos continuar aqui, né? Return e escopo, né? A grande diferença aqui print, né? Ele mostra o resultado na tela, mas não guarda. É como tirar foto do suco, você vê, mas não pode usar depois, né? Então, por exemplo, deixa eu ver quem entrou. Bom dia, Laísa, tudo bem? Laísa, eu já comecei aqui a aula, mas está sendo gravada, viu? Aí eu vou disponibilizar o link depois, e aí você pode tá assistindo e pode estar tirando dúvidas aqui também, tá bom? Bom, então, pessoal, aqui no print a gente não tem um retorno aqui da função, né? Basicamente a gente tem somente ele imprime no terminal, só que você não consegue trabalhar com esse valor. E o interessante é que o return no final de uma função, por exemplo, aqui a gente tem uma função soma, ela espera um valor A, que pode ser qualquer coisa, geralmente vai ser um número aqui, né? Você está trabalhando com soma. Então você pode passar 50 e 60 aqui. Esse return da soma desses 50 e 60, você pode trabalhar com ele mais tarde. Então olha que interessante. Resultado igual a soma, aqui já colocou outros números, né? 10 e 5. Então, basicamente, ele vai pegar esse valor 10 e atribuir a A, e o valor 5 ele vai atribuir a B. Então, aqui a soma é 15. Então, ó, olha que interessante. O resultado, ó, como que ele conseguiu, né? Olha só que interessante. Quando a gente printou o resultado aqui, ele tá com 15. Como que ele conseguiu esse valor? Porque ele utilizou da função soma, né? Passando esses parâmetros aqui, ele utilizou do return, porque o retorno retornou a soma para ele. Então, retornou aqui, ó. Então, tava aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Deixa eu ver. Caneta. Deixa eu ver aqui. Acho que eu não consigo. Tá, vamos continuar. Então, a gente retornou aqui. E a gente consegue utilizar essa variável aqui, né? Ou qualquer outra coisa que a gente tivesse criado aqui para fazer cálculos ainda por cima desse resultado. Então, por isso que é interessante, tá? Geralmente as funções vocês vão encontrar essa palavra-chave return, tá? Que é muito interessante. Bom, pessoal, vamos agora para os materiais práticos, né? Mas, mais uma vez aqui, né? Abrangendo aqui, então, o nosso conteúdo da semana 3. A gente viu aqui em slides, né? Uma maneira mais simplificada. Mas é interessante a gente trabalhar agora lá com os materiais práticos, né? A gente já viu funções nativas, os métodos nativos, né? Funções próprias que a gente vai criar e bibliotecas que a gente vai ver um pouco melhor nos materiais. Perfeito? Vamos lá então, pessoal. Bom, olhando aqui então, né, nosso Google Classroom, como que vocês vão acessar essas atividades, né? Então, olha, já passamos então pela semana 1, né? Foi 2 semanas atrás. Semana 2 também foi a semana passada. E agora a gente chega aqui na nossa terceira e última semana, né? Que todas essas semanas aqui vão estar servindo de bagagem para você trabalhar no seu projeto final aqui. Perfeito? Então, pessoal, aqui agora, para você ver o material, é clicando aqui, tá? E clicando aqui em ver material. E o nosso material está aqui, tá? Caderno 3, semana 3. Tá bom? Caderno, semana 3, quer dizer. E aqui tem os vídeos complementares, né, pessoal? Que é super importante todo mundo tá assistindo, viu? Porque senão não vai conseguir ter uma boa retenção aqui do curso.
Perfeito? Bom, pessoal, vamos começar aqui então o nosso caderno da semana, né? Nosso caderno interativo. Então, basicamente aqui, né, eu vou passar um pouco mais rápido, porque a gente já chegou a ver ali nos slides, né, como que a gente vai, o que a gente vai abordar essa semana, né. Então, a gente vai trabalhar com funções aqui também, né, mas primeiro é importante a gente trabalhar com as funções da API do próprio Python, né. Então, aqui a gente chamou de o canivete suíço, né, pessoal? Então, vamos dar uma lida aqui juntos, para a gente ter um bom contexto aqui, né, da atividade. Ó, antes de construirmos as nossas próprias ferramentas, você precisa saber que o Python já vem de fábrica, né, com um canivete suíço. Existem comandos prontos para facilitar a nossa vida. Então isso aqui, pessoal, é muito importante, tá? A função, basicamente, ela serve ali para evitar repetição de código e também ela serve ali para facilitar a estrutura de um programa no geral, tá? E se dividem em dois grupos principais. Então, em ferramentas universais, né, que são as funções nativas da API do próprio Python, e os métodos de objeto, né? Então vamos ver o que é cada um, né? Então, as funções nativas são ferramentas soltas que engolem uma informação e te dão um resultado. Exemplo, a ferramenta len, né, que a gente acabou de ver nos slides. Ela conta quantos itens existem dentro de qualquer coisa. Então, len, né, como comentei nos slides, né, para a gente saber o que quando é uma função, vai ter parênteses, né? Então, len, que é o nomezinho dela, abre e fecha parênteses. Então, isso aqui é uma função len e o que ela faz, né? Ela conta quantos itens existem dentro de qualquer coisa. Os botões do objeto, né? Agora a gente fala dos métodos. São ferramentas que já vêm coladas na própria informação usando um ponto. Então, pense neles como botões que você aperta para o objeto fazer algo sozinho. Exemplo, textos tem um botão, né? Então, ponto upper, né? Vou deixar aqui. Para transformar tudo em maiúsculo. Listas tem um botão ponto append para adicionar um item novo no final. Então, pessoal, quando a gente está trabalhando com objetos, eles têm ali os métodos implementados ali na API daquele objeto. Funções nativas são coisas do próprio Python. Vamos ver no exemplo prático aqui, né, que é um pouco mais melhor a gente estar vendo juntos, né? Então, olha só. Aqui a gente criou uma lista, certo? Uma variável chamada lista clientes que recebe, né, abre colchetes, então está recebendo uma lista com todos esses nomes aqui, né? Ana, Bruno, Carlos e Diana. E aí, aqui a gente quer ver a quantidade. Para isso, a gente usou, né, uma ferramenta nativa, né, uma função nativa, que é o len. E aqui ele vai estar dando para a gente a quantidade de itens que tem nesse array. Então, se a gente contar, 1, 2, 3, 4, ele vai imprimir que ele tem 4 clientes cadastrados aqui. O segundo exemplo aqui, apertando os botões de um texto, né? O texto aqui seria um objeto, né? Os métodos desse cara. Então, texto bagunçado. Então, olha só, veja que tem aqui espaço em branco, aqui também. Então, né? Então a gente quer arrumar esse texto utilizando funções utilizando funções palavrinhas mágicas, né, aqui das strings. Então, o que a gente faz? Texto bagunçado. Olha só que interessante. Repare que texto bagunçado está recebendo um texto aqui, Só que a gente consegue trazer essa função dele de uma maneira diferente do que a gente chamou o len aqui, porque aqui a gente tacou o len, né, essa função aqui, recebendo a quantidade, recebendo o retorno dele. Mas aqui a gente utiliza um carinha especial que é o ponto. O que o ponto faz, pessoal? Imaginem que strip seja algo que esteja dentro dos textos, das strings em Python. Então você está trazendo algo que tem aqui dentro. Então, texto bagunçado tem esse valor aqui, Repare que aspas duplas, então, tanto faz, né? Aspas duplas ou simples, recebe texto. Se é texto,
ele tem dentro ali da API dele como trabalhar com os métodos dos textos. Então você consegue colocar .strip e na frente ainda colocar outra função. Olha que interessante, .strip, .capitalize, né? Então capitalize ele transforma a primeira letra em maiúscula e .strip ele remove os espaços. Então aqui, né, a gente só está printando o nosso texto original, que estava todo bagunçado, né? Estava com esses caracteres aqui vazios. E o texto arrumado, né, ele vai pegar dessa variável aqui, que de fato usou funções ali para organizar o nosso texto, né? E aqui, pessoal, a gente tem o nosso terceiro exemplo ainda, né, que a gente está fazendo o seguinte, colocando, né, utilizando de métodos aqui das listas, igual a gente utilizou de métodos aqui dos strings, para adicionar e remover clientes aqui na nossa lista, né? Então olha que interessante, isso aqui a gente já viu nas outras semanas, né? Isso aqui na primeira semana, na verdade, a gente chegou a ver. Mas o append aqui ele adiciona, né, um valor à nossa lista que a gente criou lá em cima, e a gente também consegue remover, né? Bom, então só mostrando aqui, né, que a gente utilizou aqui também de variáveis nesses, pessoal, de funções nesses caras aqui, perfeito? Deixa eu ver uma pergunta da Larissa. Não sei se você comentou, mas eu consigo ter um array com tipos de texto e numérico juntos? Larissa, nesse caso a gente trabalha com um carinha que chama mapa, tá? Então, ó, map em Python. Olha só, vamos até ver aqui, ó, deixa eu ver. JavaScript, só para dar um exemplo melhor. Olha só, no Python a gente trabalha com dicionários, né? Dicionário em Python. Vamos ver, porque olha só, quando você quer trabalhar com dois tipos diferentes, Larissa, você não usa mais um array, porque o array ele é de um tipo só. Você começa a usar um carinha especial que ele consegue trazer mais tipos. Olha só. Então, ó, só um exemplo aqui, tá? Ó, isso aqui já é outra coisa, tá? Ó, pessoa, tá? Só assim, não precisa se preocupar com a estrutura, não. Mas basicamente, você criou aqui uma coisa que consegue colocar tipos diferentes. Então, olha só, nome recebe Ana. Idade, olha só, perceba que aqui, ó, você colocou consegue texto e tipo numérico juntos, né, que é a sua pergunta. E aí, o que você pode fazer que é mais interessante ainda? Você consegue colocar isso aqui dentro de um array. Então, em vez de você colocar aqui, por exemplo, você colocar textos diretamente, você pode colocar as pessoas, ó. Então, aqui, ó, você coloca, ó, pessoa 1, e aqui no caso, né, pessoa 2, tá certo? E aqui você pode colocar o seu nome, por exemplo, ó, Larissa, não sei sua idade, tá? Vou deixar 28 aqui, cidade X. Então você consegue colocar isso aqui, ó, dentro da sua lista de clientes e trabalhar com tipos diferentes, tá? Para isso, você usa a estrutura chamada dicionários. Eu acho, Larissa, semana passada eu não estive presente, tá? Mas eu acho que dicionários, aqui no nosso curso, né? Ele tá ali na semana 2, tá bom? Dicionários, tá bom? Anota aí. Deixa eu até colocar aqui. Então, é dessa forma, tá bom? Bom, vamos agora criar, então, a nossa própria função, né? Então, agora que nós já sabemos usar as ferramentas dos outros, chegou a hora de criarmos as nossas, né? Então vamos colocar, né, só para fazer sentido aqui a atividade, vamos ler certinho aqui a analogia que ele colocou aqui. Para criar uma ferramenta no Python, nós usamos o comando def, tá? Isso aqui não tem como fugir, tá bom? Se quer criar função, tem que ter a palavra def. Pense nele como um projeto de uma máquina de suco,
quando você constrói a máquina, ela não faz o suco sozinha, ela fica lá parada, né? Só vai funcionar no dia que você apertar o botão de ligar, o que nós chamamos de chamar a função. A vantagem é que, depois de pronta, você pode apertar esse botão 1000 vezes sem precisar construir a máquina de novo. Então, né, nessa analogia aqui, a função seria a nossa máquina de suco, e aí os parâmetros dali dela, né, seriam os ingredientes que a gente vai colocar para construir esse suco. Então, né, aqui tem algumas regrinhas importantes. Da semana 2, né, o pessoal ele viu a regrinha do if e do for, né? Regrinha não, né? A gente chegou a ver o if e estrutura de condição e repetição, né? E aí, novamente aqui, né, para criar funções tem algumas regras também que a gente precisa seguir. Então você precisa dar um nome para a sua máquina, né, para a sua função. Igual a gente tem aqui, né, por exemplo, o len aqui, ó, é o nome da função. Alguém criou isso aqui com o nome len. Append é o nome da função. Remove é o nome da função. Perfeito? Então aqui a gente tem que dar um nome também. O nome deve ser seguido de parênteses. Então, né, para você saber se é uma função, tem que ter parênteses. Por exemplo, aqui a gente criou pessoa 2, recebe o Chaves. Então isso aqui a gente sabe que não é uma função. Isso aqui é um dicionário. Aqui, ó, recebe colchetes. Então a gente sabe que não é uma função. Isso aqui é um array. Aqui a gente colocou alguma coisa, né, uma variável, ponto, alguma coisa, parênteses. Então isso aqui é uma função. Então é bem simples, tá, de entender o que é uma função. Quando é uma função no caso, né? Então ela deve ser seguida de parênteses. E a linha obrigatoriamente termina com 2 pontos. Perfeito? Aqui no Python tem isso, tá? No Python não é por bloco de chaves. Tudo. A função ela vem identada depois dos 2 pontos. Tudo que faz parte da máquina precisa estar identado com aquele espaço /tab na linha de baixo, que é isso aqui, tá? Ó, vendo esse espacinho aqui, ó? Tudo que tá aqui, ó lá, tá aqui, ó, def. Tudo que tá aqui, ó, identado, faz parte dela, tá? Em outras linguagens de programação, não é dessa forma. É assim, ó, tá bom? Mas no Python é diferente, ó. Em outras linguagens de programação, você vai ver algo assim. Fica até mais bonito de ver, né? Abre chaves aqui, tudo que tá aqui dentro faz parte da função. Mas o Python não é assim, tá? O Python, você trabalha com 2 pontos e aí não precisa de chaves. É tudo que tá identado aqui. Então, pessoal, vamos criar novamente aqui, ó, essa variável aqui, né? Como que cria? De novo, né? Você coloca o def e aí já tá pra gente aqui, né? Igualzinho tá aqui embaixo. Ó, vamos colocar o nome dela. Então, por exemplo, o meu nome não sei, vamos colocar seja bem-vindo. Só que aí, aqui a gente vai pedir um nome, tá bom? E aí, ó, aqui, pessoal, vocês não, aqui não tem não quer dizer, só porque eu coloquei nome aqui, que tem que vir algum texto. Você pode muito bem passar um número para ele mesmo assim, tá bom? Porque o que tá aqui é só para ajudar, só os parâmetros que você está pedindo. Mas aqui podia ser, por exemplo, abacaxi. E você trabalhar com abacaxi aqui dentro, tá bom? Mas vamos colocar aqui nome. Na prática aqui vai ficar um pouco mais fácil de entender. Vamos só terminar, ó. Então, ó, print, né? Eu vou printar aqui. Seja bem-vindo. Nome, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não sei se tem que colocar isso aqui, eu não estou lembrado. Mas beleza, quando a gente faz isso aqui e a gente chama a função, então, por exemplo, eu vou chamar ela aqui, ó. Seja bem-vindo. E aí eu passo o seu nome, Laís. Vou colocar aqui. Então, por exemplo, eu coloco Laísa. Então, quando eu executar, o que o seja bem-vindo vai fazer? Ele vai pegar esse Laísa aqui, vai colocar dentro de nome e vai imprimir na tela. Seja bem-vindo, Laísa.
Aí você vai me perguntar qual que é a vantagem de eu usar a função. Simples, porque você não precisa mais ficar tacando isso aqui toda vez na tela, no seu código. É só você chamar a função seja bem-vindo quantas vezes você quiser. Então aqui eu posso colocar meu nome, posso colocar o nome do Tassinari, posso colocar o nome do Walter. E aí perceba que para todos esses caras aqui, vai executar esse mesmo trecho de código aqui. E aí você pode ter N linhas aqui, tá bom? Você pode fazer o que quiser, alguma conta, alguma coisa. A gente pode até trabalhar aqui agora com uma função de conta. Vamos até criar um separado aqui, só para não... uma coisa também, pessoal, não se esqueçam de criar uma cópia, tá? Eu esqueci aqui, mas tá tudo bem. Só a informação importante aqui eu não bagunçar o conteúdo, né? Mas deixa eu criar aqui collab.new. Vamos criar uma função de soma, tá? Soma. Então, a gente quer o valor 1, né? E o valor 2. E como eu falei, tá? Aqui você pode, o nome não importa. Você pode colocar maçã e banana. Só que aí é muito sem sentido, né? Depende muito do contexto que você está fazendo. Se é soma, coloca valor 1, sei lá, coloca número 1. O que importa é você ter dois valores para você somar, né? Ou 3, vamos colocar 3, né? Vou colocar 2 mesmo. E aí, o que eu quero fazer? A gente tem duas opções. Ou a gente printa aqui dentro o nosso valor, só que a gente não consegue trabalhar depois com ele. Ou, como a gente viu nos slides, a gente consegue usar o return, né? E olha só, eu já estou fazendo errado aqui, eu já estou usando chaves. Então, return número 1 mais número 2. Perfeito? Então, olha só. Quando eu fizer soma de 2000 com esse número aqui, ó. Eu não estou usando o valor da soma, né? Então, é interessante eu fazer o seguinte. Minha soma igual soma, que vai... Esse minha soma, ele vai estar pegando esse return aqui, tá? Um pouco confuso. Deixa eu colocar aqui, ó. Resultado. Resultado, ele recebe o retorno da soma, que é a soma desses dois números. E aí, com base nesse resultado aqui, eu posso fazer um print de resultado. Daí vamos trocar os valores aqui, vamos colocar um número mais esquisito, né? Então, olha só, ele retorna pra gente aqui o resultado aqui da nossa soma. Então, basicamente, a gente criou uma função aqui. E aí, qual que é a vantagem disso? Eu posso utilizar essa função aqui para qualquer número. Então, olha só, resultado da segunda soma igual a soma. Vou fazer outra soma aqui, mais esquisita ainda. E aí eu posso fazer... eu posso utilizar essa função para qualquer caso agora. Olha só, eu posso somar qualquer número. E eu não preciso ficar repetindo número 1 mais número 2 o tempo todo aqui, né? Eu posso utilizar só o nome dela, olha que fácil. Só o nome dela e eu passo os valores aqui. Então é para isso que a gente usa funções, tá? Então vamos voltar lá para o nosso caderno, que o nosso tempo é curto. Bom, então, olha que interessante. Vamos só dar uma lida aqui que a gente trabalhou, né? No material. Então, construindo aqui a nossa máquina lá, né? De suco que a gente queria. Então, olha só. A gente criou uma função de dar boas-vindas. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso sistema. É um prazer ter você por aqui. Olha só. Então, isso aqui é a nossa função, tá? Ela não foi chamada ainda. Então, isso aqui não vai ser chamado ainda. O que vai ser chamado, quando o código estiver sendo lido, é isso aqui, ó. O programa começou. E aí sim, a gente chamou aqui, ó, a nossa função. Então, para a função funcionar, tem que chamar ela, tá? E como que se chama? Colocando o nome dela, que você colocou, e o que ela pede. Aqui não pede nada. Então, você coloca só os parâmetros. Então, para você ver, dar boas-vindas. Aí sim, o código vai executar isso aqui. E aí, vai ter outro print aqui, né? Fiz outras coisas no sistema. E aí você pode ligar de novo o dar boas-vindas. Tanto é se a gente rodar isso aqui. Deixa eu ver. Se tá mesmo assim. Olha só. Que nem eu falei. Então começou por aqui, né? O programa começou. Só depois que ele chamou a função
que executou esse trecho de código aqui da função, né? E aí depois ele fez outras coisas aqui no código dele e aí tornou a chamar de novo o dar boas-vindas, que ele veio aqui para baixo. Então isso que é interessante, né? Não quer dizer que ele está no código que ele vai ser executado, tá? Tem que ser chamado. Vamos aqui nesse exercício prático 1. Você sempre envia e-mails para clientes e precisa colocar a mesma assinatura de empresa no final de todos eles. Sua tarefa: crie a máquina, né? Crie a função preenchendo as lacunas com o comando correto, né? Os dois pontos e chamando a função no final para testá-la. Então aqui, né, basicamente é corrigir essa atividade. Então aqui você vai colocar def, né? Aqui 2 pontos. Isso aqui é interessante praticar, tá? Eu não vou estar fazendo aqui porque a gente já tem as aulas ali de resolução de exercícios, tá? Para quem não achou, tá aqui, viu? Ó, vem aqui. Resolução das missões da semana. A gente tem aqui um vídeo, por exemplo, esse aqui é um vídeo do Juan, que ele ensina aqui, ó, como tá realizando esses exercícios, tá? Então aqui é mais, nossa aula online é mais para tirar dúvidas mesmo. Aqui a gente tem ensinando aqui sobre parâmetros, né, que a gente acabou de ver. Então, por exemplo, a nossa função aqui que tem um nome extenso, ó, ela recebe aqui o nome do cliente. E ela faz um print aqui do nome do cliente, igualzinho a gente criou aqui agora, né, a função de soma, que recebe aqui parâmetros. Olha só, ele até coloca ali, ó, parameter, tá vendo? E aí, com base nesses parâmetros aqui, você pode fazer qualquer operação aqui dentro, tá? Seja com números, seja com strings, né, no caso aqui está imprimindo. Então olha que interessante, ele chama a mesma função e aí ele passa nomes diferentes, né? Então olha que interessante, vai para ambos os casos aqui, vai estar printando o nome do cliente e tá dando esse seja bem-vindo ao nosso sistema. Perfeito? Bom, pessoal, deixa eu só ver aqui se não quebrei nada, né? Porque eu não criei uma cópia desse documento, então é perigoso eu prejudicar alguém que esteja utilizando o material. Valores padrão. Isso aqui, como a gente acabou de ver nos slides também, né? Vou só passar um pouco por cima. A gente consegue colocar valores default caso a pessoa não coloque nada. Então, por exemplo, se a pessoa colocar cadastrar cliente, igual aqui, ó, passou o nome, passou Bruno, idade, passou 25, só que essa idade ele não passou nada. Se ele não passou nada, ele vai utilizar esse valor padrão aqui, ó, não informada. Então, nesse cara aqui, ele utilizou o caso default, tá? Quando ele passa, aí de fato ele utiliza aqui, né, no valor cidade o valor que ele passou aqui. Aqui a gente tem a regra do crachá. Então assim, aqui nele a gente pede nome, idade e cidade. Aqui quando a gente passa não passa solto, né, igual a gente passou Bruno aqui, a gente coloca o crachazinho, que é o que? Cidade igual Machado, idade igual a 30, nome igual Mariana. Por exemplo, aqui a gente passou Bruno solto, né? Mas se fosse utilizar a regra do crachá, né, para não importar a ordem, coloca também, ó, nome igual a Bruno, certo? Mas aí, se não fizer isso, você tem que seguir a ordem. Então, se a ordem é nome, idade, cidade, você passa, ó, nome, idade, só não passou a cidade porque ele quis usar aqui o default. Perfeito? Bom, pessoal, aqui a gente tem outro exercício prático, né, que a gente não vai estar fazendo porque a gente já tem vídeo de resolução deles, né, que é super importante vocês estarem assistindo os vídeos de resolução, tá? Esse aqui do Juan, por exemplo, está bem interessante, tá muito bem feito. E aí a gente fala um pouquinho aqui também do return, né, que a gente já explicou ali. O return, então, ele serve para retornar o que você processou dentro aqui da função, tá? Ele em 80% dos casos dos códigos que você vai ver em programação tem essa palavrinha return, tá? E é fácil entender o que ele quer dizer, tá? Basicamente aqui você vai ter uma função. O que essa função ela faz? Ela provavelmente ela deve receber alguma coisa. Então, ó, recebe algum valor. Com base nesse valor, o que ela vai fazer? Processa esse valor. Então ela vai fazer alguma coisa com esse valor. Ela vai processar esse valor.
Só que aí o que você vai fazer com isso aqui? Como que você vai conseguir esse valor? Com isso, você utiliza a palavrinha mágica chamada return, certo? E aí com esse return aqui, você consegue trabalhar com esse valor depois. Por exemplo, aqui ó, eu retornei o número 1 mais o número 2. Então o que eu posso fazer? Ó lá, vamos continuar aqui, ó, resultado. Vamos printar o resultado, certo? Só que aí, eu quero utilizar, olha só, perceba que resultado, ele pegou, olha só, ele é igual soma com esses valores aqui. Vamos colocar um valor mais fácil, ó. 2 e 4, a gente sabe que é 6. Vamos supor que eu quero trabalhar por cima desse valor 6. Então é só a gente fazer, ó, lá, trabalhando, sei lá, vamos colocar aqui, ó, outra soma. Soma igual resultado mais 8. Então olha só que legal, que interessante. A gente consegue trabalhar por cima do que... Olha só que interessante. A gente criou nossa função, né, que é a soma, e colocamos aqui dois números, certo? Que deu 6. Só que aí eu atribuí o que ele processou aqui, né? Então olha só, processou esse valor, a gente devolveu com o return e entregou para o resultado. Por cima da resultado, eu criei outra soma. Então eu utilizei o valor aqui que era 6 e somei com 8. Então se a gente for ver, olha que interessante, 14. 6 mais 8 ali, né, no caso. Então olha que interessante, pessoal. Então para isso que a gente vai utilizar o return, tá bom? Aqui a gente tem um exemplo muito parecido com o que eu acabei de explicar aqui. Tem alguma dúvida, Laísa? Algum ponto aqui? Perfeito. Bom, pessoal, eu vou estar finalizando aqui então a nossa aula prática, né, da terceira semana. Então, né, só situando aqui, a gente já passou no módulo introdutório, né, 3 semanas atrás. Nossa primeira semana também já foi concluída, né, a gente já tem o nosso material postado ali. Da semana 2 também, né, que quem apresentou foi o Juan Contacinali, semana passada porque eu estive ausente. E agora, né, referente à nossa terceira semana aqui, a gente está encerrando também, tá bom, pessoal? Então fica agora pendente o projeto final, tá? E a gente está disponível no fórum aqui para retirar qualquer dúvida, tá? Para quem não sabe como acessa o fórum, é só vir aqui em atividades, tá lá no topo, aqui ó, plantão de dúvidas, tá certo? É só fazer a dúvida por lá, que o pessoal aqui do time, assim que receber a notificação, vai estar conseguindo ajudar. Perfeito, pessoal? Então eu vou estar encerrando aqui a nossa terceira semana e agradeço muito, Laísa, por ter entrado, e o pessoal que for assistir a aula depois, fique à vontade para tirar dúvida no fórum. Perfeito, pessoal? Muito obrigado, boa semana a todos, né? E é isso aí, a gente se vê depois. Valeu!